Julho de 2024 marcou as comemorações do centenário de nascimento do pernambucano Osman Lins, um dos escritores mais singulares da literatura brasileira do século XX. Osman Lins nasceu em Vitória de Santo Antão e morreu em São Paulo em 1978. Para falar sobre o legado do autor de Avalovara, O Fiel e a Pedra, Lisbela e o Prisioneiro, o Entre Linhas conversou com a professora da USP, Sandra Nitrini, uma das maiores especialistas na obra do escritor. Ele é considerado como um escritor singular na literatura brasileira. Eu acho que a melhor maneira de apresentá-lo atualmente é como um homem ligado à literatura e à cultura do Brasil nos anos 60 e 70 e com uma voz muito atuante. Ele tem, na sua primeira fase de produção literária, que vai dos anos 55 até 1966, quando ele publica Nove Novena, um excelente escritor brasileiro voltado para uma literatura de narrativa tradicional. E a partir de Nove Novena é que ele constrói essa sua perspectiva de um autor singular na literatura brasileira, em que o sagrado se imiscui com o profano. A partir de Nove Novena, ele absorve, vamos dizer assim, algo que já vinha no começo da literatura, com Proust, com Joyce, com Faulkner, com todos esses escritores, no sentido de questionar a narrativa tradicional, o romance tradicional, como eles chamavam, do modelo do Balzac do século XIX, ir para uma linguagem literária, incluindo, evidentemente, as estruturas narrativas, a composição da personagem e outras coisas mais, que dessem conta do que eles chamavam o mutável mundo em que eles viviam. Nos anos 60, ele fez uma viagem, a primeira viagem dele para a Europa, e que foi uma viagem que abriu muito a visão dele, e ele mesmo diz em várias entrevistas que ele encontrou nessa viagem, no seu contato com as pinturas, com a cultura, com a literatura, com tudo que ele vivenciou lá, as saídas para algo que ele já sentia internamente e que não sabia como, enfim, como atuar, né? E algo que muito chamou a atenção dele, e isso tem consequências na sua linguagem literária, foram os vitrais das catedrais góticas da Idade Média. Isso que ele admirava nos vitrais medievais, que era essa perspectiva que não é ilusionista, não cria a ilusão de realidade, é regida por outros princípios, de que maneira isso é assimilado e traduzido em forma literária? Foi a questão do aperspectivismo. Ele lida com vários narradores. Por exemplo, no retábulo de Santa Joana Carolina, o que é o retábulo? Já o título da narrativa já remete a uma obra que está ligada à Idade Média. Tem posteriormente também, mas que são as cenas das vidas dos santos, como se fosse história de quadrinhos, só que em pintura. Nós temos a junção de uma linguagem da pintura com uma linguagem teatral. Cada fragmento dessa narrativa é contada por um eu. Mas acontece o seguinte, que a linguagem deste eu é a mesma sempre em todos. É o que ele chama, ele mesmo diz que ele se valeu deste eu como se fosse um falso eu, certo? E é isso que diferencia a linguagem, a perspectívica do Osmanis na configuração dessa narrativa em relação aos outros autores que usam narrativas entrecruzadas, mas que cada eu tem a sua, digamos assim, a sua personalidade literária em termos até de texto. Então, essa conjugação de um eu, que é um eu como se fosse um ele que estivesse narrando, com um presente contínuo e com
A narrativa, assim, ela é bem sintética, como nos vitrais, porque nos vitrais você tem, ele transfere isto, que é dos vitrais da Idade Média, para a sua linguagem literária. Se Nove Novena é o livro em que ele encontra a sua forma de expressão, ele atinge a sua plena realização com Avalovara, não é isso? Na verdade, o Avalovara, ele diz que é uma espécie de... É uma suma da história do romance, embora a gente não tenha história literária, evidentemente, mas todo um percurso de um escritor, que é o Abel, esse personagem, que no fundo ficcionaliza bastante o próprio percurso do Osman Lins, não é? Em busca de despertar o desejo de uma harmonia perdida num mundo fragmentado. Esse percurso que ele faz, não é? É ficcionalizado em Avalovara. E ele constrói esse romance dentro de, digamos assim, dois princípios geométricos, vamos dizer, o quadrado e a espiral. O quadrado remetendo ao espaço e a espiral ao tempo. E este quadrado é composto de vários outros que estão relacionados com um palíndromo, que é o Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Cada letra corresponde a uma narrativa. Há um encontro com três mulheres. Ao encontro com... E isso vai levando a uma mulher que está no centro da narrativa e que é uma espécie de também encontro com essa harmonia final, com essa cidade ideal, já que o Abel, o protagonista, percorre várias cidades. A primeira cidade com a qual a gente se depara com ele é Paris, né? E várias cidades da Europa, em que ele tem um encontro amoroso com Rose, que é uma alemã. Depois, ele vai para o Recife, onde ele se encontra com Cecília, né? Que é uma assistente social. E depois desse relacionamento com a Cecília, ele vem para São Paulo, né? E se encontra com esta mulher, que é uma mulher que não tem nome. Essas mulheres são alegóricas. É uma literatura antimimética, né? Quando está lendo isso, você vê que não é a realidade, mas que te leva a pensar sobre a realidade. Os corpos da mulher feita de palavras, ou a inominada, ou a sem nome, como muitos dizem, e do Abel, eles penetram na trama do tapete, como se eles fizessem parte daquele tapete paradisíaco, como se eles entrassem no paraíso. E qual a importância da última obra que ele publicou? Chama-se A Rainha dos Cárceres da Grécia. Ele achava que um escritor ele não podia repetir fórmulas já experimentadas. E ele escreve esse ensaio em forma de diário. Então, é um romance em que os gêneros todos se imiscuem. Em Memória da Memória é o romance da poeta russa Maria Stepavona, em que a narradora investiga fragmentos da história familiar, documentos, diários, objetos, fazendo da própria escrita uma ressurreição do passado. Com o subtítulo A História do Jornalismo Erótico Brasileiro, Repórter Eros é fruto de ampla pesquisa em que o jornalista Valmir Costa mostra as mudanças sociais e políticas do país através das publicações voltadas à sexualidade e ao erotismo. Em O Vento que Arrasa, romance que lançou a celebrada escritora Selva Almada, o encontro acidental de uma família religiosa com personagens de uma região desolada, no interior da Argentina, se transforma num confronto de vivências e visões de mundo. E Linha do Tempo é uma viagem ilustrada pela história da Terra, desde a era dos dinossauros até o século XXI, na qual os desenhos do belga Peter Rose sintetizam as imagens icônicas de cada período decisivo da humanidade.
Depois do intervalo, uma entrevista com o diplomata, ex-ministro da Fazenda e grande leitor Rubens Recupero, que acaba de lançar seu livro de memórias. O Entre Linhas volta já. Diplomata, ex-ministro da Fazenda e uma das figuras centrais na implantação do Plano Real, o embaixador Rubens Recupero acaba de lançar Memórias, livro que relembra sua trajetória pública, mas que, acima de tudo, mostra um intelectual cuja formação foi profundamente marcada pela literatura. Embaixador Rubens Recupero, o senhor acaba de publicar Memórias, e mesmo sendo alguém que serviu como diplomata em diferentes países, foi ministro de Estado, é uma das referências no mundo da política e da economia, por ter também participado na implantação do Plano Real. O que a gente vê aqui é um livro atravessado de ponta a ponta pela literatura. Qual é a importância da literatura na sua vida e nesse livro de memórias? A importância da literatura é absoluta, né? A minha vida foi pontuada por duas paixões, a literatura e a história, né? Que eu sempre procurei combinar, né, de uma certa maneira, né? De início era poesia, sabe? Eu sempre gostei muito de poesia, mas quando eu descobri que eu não tinha talento para ser nem poeta, nem ficcionista, eu resolvi escrever livros como esse, que é o que está ao alcance de quem não tem um talento criativo maior, né? Se abre com uma referência ao Primeiro Homem, o livro póstumo de Albert Camus, mas também é um capítulo que fala muito do Mário de Andrade, para falar da São Paulo dos imigrantes italianos, e assim por diante, né? Cada capítulo, né, parece marcado por um diálogo literário. Não digo que eu tenha feito ficção, porque eu não inventei, né? Mas eu procurei dar a esse livro um caráter um pouco de criação literária, né? O seu livro também é uma reflexão sobre a escrita da memória. Eu notei os dois livros de memórias políticas que eu admiro mais. Um é do George Kennan, o grande formulador de política externa americana, né? Como o outro é do Raymond Aron, francês. Os dois chamam simplesmente memórias, né? Porque no final as pessoas acabam se referindo mais ao que o livro é do que ao título do livro, né? A memorialística tem um aspecto criativo, mas ela, em geral, é considerada um gênero menor, né? Talvez seja injusto. Quando você utiliza o material da tua própria vida, você não é um criador do nível que seria de um Proust, que usa a própria vida, né? Mas talvez um Balzac, um outro grande escritor, né? Que, de fato, como diz o Balzac queria rivalizar o registro civil, né? Ele queria criar um outro mundo, né? Com personagens que, às vezes, tinham mais realidade do que os personagens da vida real, né? Quem escreve memórias inveja o Machado de Assis, porque a única maneira de você ser capaz de pingar o ponto final é fazer memórias póstumas, né? Mais para o final do livro, o senhor fala assim, eu já morei em vários países, mas ao mesmo tempo morei em Thomas Mann, morei em Balzac, depois morou em Faulkner, em poetas de língua inglesa e assim por diante. Atualmente o senhor mora onde? E eu tenho voltado a ler mais história do que literatura, né? Eu estou voltando pouco a pouco à literatura, mas ainda hesitando muito em quem que eu vou morar, como você disse, né? Porque a última grande descoberta que eu tive foi o Sebald, né? O grande escritor alemão. Mas eu morei anos e anos, por exemplo, eu li quase todo o Thomas Mann. Quando eu li o Thomas Mann, eu não queria ler outra coisa, né? A infância no Brás é muito importante, porque o livro recapitula as suas origens de ambos os lados da família, imigrantes italianos, falando disso. E aí volta a sua interlocução e divergência com o Camus, né? Que no Primeiro Homem diz que os pobres são desprovidos de memória, porque eles não deixam rastros, né? Eles estão atados ao presente. E a sua constatação
é justamente a oposta, porque as suas memórias, de alguma maneira, nascem também das memórias da sua mãe. Minha mãe. Eu tenho a impressão, viu, Manuel, que a minha mãe era uma exceção, que o Camus era a regra, né? A mãe do Camus, como ele mesmo conta, né, mal se lembrava do marido, né? E era analfabeta, né? Era analfabeta e tal. A minha mãe tinha curso primário, mas ela escrevia. E é curioso, sabe, embora ela fizesse erros ortográficos, é claro, porque ela foi alfabetizada no começo do século, né? Mas ela escreve muito bem, sabe? Os diários dela, quando eu releio, eu acho que eles têm mais vida do que eu escrevo, entende? Porque ela é mais espontânea, né? Ela é mais espontânea, menos literária, né? Conforme avançam suas memórias pelo tempo, pela sua formação, por sua entrada no Instituto Rio Branco, a gente percebe que a literatura passa a ser conhecida também de corpo presente, né? Porque Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, que por coincidência são 3 escritores ligados ao mundo diplomático, uma vez que a Clarice era casada com o Mauri. E mais tarde o Vinícius, que eu conheci bem também. Perfeito. Ou seja, o senhor teve um convívio com escritores também, né? Olha, dos 4, o que eu conheci melhor, que eu posso dizer que foi meu amigo, foi o João Cabral, né? O João tem uma história que, não sei nem se a biografia oficial dele, que foi publicada há pouco tempo, se conta essa história. Ele tinha voltado para Brasília para ser chefe de gabinete de um primo dele, que foi ministro da Agricultura do Jânio Quadros, chamava Romero Cabral da Costa, era um usineiro de Pernambuco. Quando o Jânio renunciou, ele ficou sem nenhuma função. Enquanto ele esperava, né, ele acabou sendo removido depois para Barcelona, mais tarde para Sevilha, né? Ele ficava o dia inteiro no ministério e eu também estava praticamente sozinho, né? Então eu conversei com ele muito, ele me contou muita coisa da vida dele, sabe? Eu cheguei a ser muito próximo dele, até a morte dele, né? O que me fascinou sempre na diplomacia é a possibilidade de você conhecer culturas diferentes e seres humanos diferentes. Essa diversidade do ser humano é uma coisa fascinante. E como uma vida humana não basta para você conhecer isso tudo, a literatura te dá. Porque mesmo que você não saia de casa, a literatura pode te dar isso, né? A memória dos pobres, já por si, é menos robusta que a dos ricos. Tem menos referenciais no espaço, pois raramente eles deixam o lugar onde vivem, e menos referenciais também no tempo de uma vida uniforme e monótona. Tempo perdido só se encontra nos ricos. Para os pobres, ele marca apenas os vagos rastros do caminho da morte. Essa reflexão sobre memória e pobreza está em O Primeiro Homem, romance autobiográfico que Albert Camus escrevia quando morreu num acidente de automóvel em 1960. Paradoxalmente, O Primeiro Homem é um livro de memórias sobre a impossibilidade da memória. E o que restou desse livro inacabado só foi publicado nos anos 90, trazendo as lembranças do pai, morto na Primeira Guerra, e de uma infância de privações na Argélia natal do escritor francês. De lá para cá, outros livros trouxeram registros da vida do autor de A Peste. O mais recente é Caro Professor Germain, pequeno e comovente volume de cartas trocadas com o professor da escola em que o jovem Camus estudava e que incentivou sua formação. Depois da mãe, Louis Germain foi a primeira pessoa em quem Camus disse ter pensado após receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. O mais importante desses registros biográficos é a monumental correspondência com a atriz espanhola Maria Casares. Lançado no Brasil com o título Escreva Muito e Sem Medo, o livro traz as cartas trocadas pelos dois amantes entre 1944 e 1959. Curiosamente, o relacionamento de Maria Casares com Camus, então engajado na resistência francesa ao nazismo, começa no mesmo dia do desembarque da Normandia, marco da ofensiva vitoriosa dos aliados contra a Alemanha de Hitler.
Camus era casado, teve outras amantes, mas a espanhola Maria Casares permaneceu como personificação amorosa do equilíbrio mediterrâneo que Camus buscou em seus ensaios. Em O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado, ele formulou uma ética em que a percepção do absurdo da condição humana representava um contraveneno hedonista, voltado para o esgotamento das possibilidades do presente contra as promessas da religião e as utopias da história, que legitimam atrocidades em nome de um ideal futuro, hipotético e abstrato. No plano individual, Maria Casares representou para ele o amor sem utopia, vivido com a intensidade de cada momento e com a cumplicidade diante do absurdo, pedra de toque do ideário político de Camus. Por isso, entre tantos amores, ele se referia a ela como a única. Esses resgates do escritor se prolongam nas diferentes formas de releitura de seus livros, como na mais recente versão em quadrinhos de O Estrangeiro. Esse romance de 1942, que deu renome a Camus, já teve outras adaptações para a graphic novel. A singularidade da iniciativa do japonês Ryota Kurumado está em levar o livro para a linguagem do mangá, que privilegia o ritmo em detrimento do cenário argelino do romance e confere um frescor juvenil ao protagonista dessa tragédia solar, que expressa a gratuidade do absurdo ao transitar da sensualidade das praias mediterrâneas para o cadafalso. O Entre Linhas de hoje termina com trechos de entrevista à TV Cultura do escritor baiano Jorge Amado, que nasceu em Itabuna em 1912 e morreu em Salvador em 2001. Vencedor do Prêmio Camões e imortal da Academia Brasileira de Letras, Jorge Amado foi um dos principais nomes do regionalismo dos anos 30, com livros como Jubiabá, Mar Morto e Capitães da Areia. E marcou o imaginário brasileiro e sobre o Brasil com os romances Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos. Até a semana que vem. Acho que é muito bom, né? O que eu posso achar? Eu acho que é muito bom que haja um interesse em torno dos meus livros. Eu vou te dizer, na minha opinião, o que é de mais importante para um escritor é o seu público. Às vezes me dão prêmios, concedem certas honrarias, porque eu sou um homem velho, principalmente. E a crítica às vezes me trata bem, às vezes me trata mal, às vezes me trata muito mal. Tudo isso tem uma importância, mas é uma importância muito relativa e por vezes muito pequena. Enquanto que o público, o leitor é que é realmente importante para o escritor. Porque você escreve para ser lido.